Olá pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso, falando ainda sobre a matéria de fonologia. Na aula anterior eu apresentei para vocês o curso, falei sobre fonologia, que é a parte da gramática responsável pelo estudo dos sons, da maneira correta de grafar, de acentuar e de pronunciar as palavras. E aí a gente estudou vários conceitos que são super importantes. Primeiro, porque podem cair diretamente em concurso, e segundo, porque dão base para a gente entender as outras matérias, como acentuação gráfica. Então, eu falei sobre o conceito de fonemas, letras, encontros consonantais, encontros vocálicos do tipo hiato, ditongo, tritongo. Falamos também sobre dígrafos, que podem ser vocálicos, podem ser consonantais. E acabamos vendo também todas as pegadinhas e todas as complicações que as organizadoras podem fazer justamente para o candidato ter dificuldade de resolver a questão. Então, a gente já se antecipou, já viu as possibilidades de pegadinha e já resolvemos praticamente todas elas. E aí, eu sugeri que vocês fizessem alguns exercícios em casa. A gente resolveu alguns em sala e aí, bem no finalzinho, eu falei que na próxima aula, se muita gente tivesse dúvida em relação a esse assunto, que eu resolveria essa questão aqui, que apesar de ser uma questão um pouco antiga, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, é uma questão extremamente interessante, inteligente, bem elaborada, que faz com que a gente consiga treinar tudo o que a gente viu na aula, né, sobre conceitos básicos de fonologia. Então, vale super a pena a gente resolver essa questão, justamente também para a gente entender como que as pegadinhas podem ser feitas na hora da prova. Então, vamos lá? Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ó, a alternativa correta no que se refere ao trecho risco muito maior correm as crianças inexperientes e influenciáveis é. Eu sempre gosto de responder da letra E pela letra A, cada um com sua mania, né? Então, aqui, a separação silábica está correta em influenciáveis. Aqui, né, por uma questão de pronúncia, por uma questão de divisão silábica realmente, nós conseguimos perceber que houve um problema em relação a esse encontro vocálico, né? Quando a gente pronuncia, quando a gente faz a separação silábica oral, fica fácil perceber que a forma correta de se dividir essa palavra é influenciáveis. Então, na verdade, esse I e esse A não são pronunciados como ditongo, eles são pronunciados como hiato. Então, por isso, essa letra A não serve para a gente, ou melhor, essa letra E não serve para a gente. Aí vem a letra D. A palavra maior possui a mesma colocação da sílaba tônica que a palavra muito. Embora a gente ainda não tenha falado, né, sobre essa parte de acento tônico, é bom que a gente já treine, é bom que a gente já tenha noção dessa matéria que também é da fonologia. Quando a gente analisa a sílaba tônica da palavra, a gente tenta perceber se ela é a última, penúltima ou a antepenúltima. Então, aqui eles estão dizendo que essas duas palavras têm a mesma posição da sílaba tônica. Eu fico testando, pronunciando ora a última sílaba mais forte, ora a penúltima sílaba mais forte, para eu perceber de fato qual é a sílaba tônica. Por exemplo, primeiro eu tento ver se é a última. Eu digo muito? Não, ninguém diz muito. Então, vamos tentar outra pronúncia com a penúltima sílaba tônica. Muito. Sim, agora eu percebo que a pronúncia ficou mais próxima daquilo que a gente faz no dia a dia, na oralidade. Então, a forma correta de se pronunciar essa palavra é muito. Então, ela tem a penúltima sílaba tônica. Já essa palavra aqui de cima, ela pode ser pronunciada com a penúltima ou com a última sílaba tônica. Vamos tentar. Será que a gente fala maior, maior, com a penúltima sílaba tônica ou maior com a última sílaba tônica? É claro que essa última, né, opção é mais plausível, mais eufônica. A gente não diz maior, a gente diz maior. Então, significa que nessa palavra, a última sílaba que é a tônica. Então, vamos ver de novo o que eles afirmaram na letra D. A palavra maior possui a mesma colocação da sílaba tônica que a palavra muito? Não, está errada. Por quê? Porque muito tem a penúltima sílaba tônica, o mui. E maior tem a última sílaba tônica, que é o or, tá? Maior.
or. Então, essa letra D está errada. Só um comentário. Na escola, eu me lembro que minha professora sugeria que nós chamássemos a palavra como se a gente estivesse chamando uma pessoa, porque isso ajudava a perceber a sílaba tônica. Então, eu fiz que muito é o nome da pessoa. Ô, muito! Estou chamando a pessoa e percebo que esse mui aí é realmente a sílaba tônica. Ô, maior! Quando eu chamo a palavra, eu percebo que a tonicidade de fato recai sobre a última sílaba. Então, essa é uma dica, um macetezinho que pode ajudar na hora de perceber qual é a sílaba tônica da palavra, né? Se servir para alguém, vai aí mais esse macete. Essa letra C é genial, porque eles dizem que há um dígrafo na palavra risco. Para aqueles que decoraram que SC é sempre formador de dígrafo, provavelmente essa C estaria correta. Por quê? Porque quando a gente é pequenininho na escola, quando a gente estuda essa matéria, eles dizem pra gente que os dígrafos são RR, SS, NH, LH, CH. A gente precisa decorar todos aqueles segmentos que são formadores de dígrafos. Só que, normalmente, a gente não para refletir muito sobre o conceito. Na aula passada, nós fizemos isso. Dígrafo. São duas grafias para um som. Então, eu só vou considerar que o SC é formador de dígrafo se, de fato, esse segmento de duas letras representar um som. Por exemplo, a gente tinha pegado algum verbo na aula passada, não sei se foi o crescer, se foi o nascer, mas também existem outros exemplos, como substantivos. A palavra piscina pode ilustrar também o nosso caso. Aqui a gente consegue perceber claramente que esse SC produz apenas ou produzem apenas um fonema. Por quê? Porque a gente não fala crescer, nascer ou pisquina, né? Esse C nessas sequências aqui não faz né? A gente consegue perceber que essas sequências, esses segmentos produzem um som só, que é muito mais parecido com o som do S. Então, o nascer, crescer, piscina, né? Só sai o som do S, não sai o som do C. Já nessa palavra da letra C, o SC aparece. Só que a gente não diz risso, a gente diz risco. O som do S é pronunciado na sílaba anterior e o som do C é pronunciado na sílaba posterior. Então, se o S teve o som independente pronunciado e o C também teve o som independente pronunciado, não faz sentido eu dizer que há dígrafo nessa palavra. Não aqui. Justamente por quê? Porque o dígrafo precisa de duas letras que representam um fonema. Mas aqui eu tenho duas letras e dois fonemas, já que os dois foram pronunciados. Ora, então se eu tenho duas consoantes pronunciadas que se encontram numa mesma palavra, mesmo não estando na mesma sílaba, eu posso dizer que há aqui o encontro consonantal. Então, não há dígrafo, mas há encontro consonantal. Então, a presença de um exclui a presença do outro, não é verdade? Porque o encontro consonantal são duas consoantes pronunciadas. E o dígrafo, ao contrário, são duas letras que representam um fonema. Então, alguém deixa de ser pronunciado quando há dígrafo. Então, é isso. A palavra risco não apresenta dígrafo. Ela apresenta apenas o encontro consonantal que ficou em sílabas separadas. Beleza. Agora, a gente vai para a letra B. Na letra B, eles estão dizendo que inexperientes têm 13 letras e 13 fonemas. É claro que se a gente for fazer a contagem manual de letras, a gente vai perceber que inexperientes têm, de fato, 13 letras. Só que para eu saber a quantidade de fonemas que uma palavra apresenta, eu preciso saber se há algum dígrafo, ou consonantal ou vocálico. Aquele que é mais fácil de identificar, que é aquele que a gente decorou na escolinha, não aparece aqui, que é o dígrafo tradicional. Mas aparece aqui o tal do dígrafo vocálico, que a gente aprendeu, que aparece nas sequências AM, AN, EM, EN, e assim por diante. A gente percebeu que, nesses casos, o M e o N não fazem as pronúncias, né, das suas respectivas consoantes. O M não faz M e o N não faz N. É justamente o que acontece com esse N da palavra inexperientes. É como se esse N tivesse aqui só para nasalizar o som do E.
Ora, então eu tenho aquele dígrafo vocálico, em que duas letras representam um fonema, que no caso é o som dessa vogal nasalizada. Então essa palavrinha aqui tem 13 letras sim, mas ela tem um fonema a menos em relação ao número de letras, já que esse N não faz papel de consoante, ele só nasaliza a letra E. Então, inexperientes tem apenas 12 fonemas. Aí é que vem a grande sacada da questão, que obviamente foi colocado na letra A justamente para criar mais uma dificuldade para o candidato. Há um ditongo na palavra correm. Quando a gente olha para a palavra correm, imediatamente os nossos olhos, são voltados para a presença desse RR, A gente concentra as atenções nesse RR. Aí a gente pensa, ops, RR é formador de dígrafo, não é de ditongo? De fato, o RR é formador de dígrafo, mas a presença de um dígrafo na palavra não impede a possibilidade de presença de outros encontros, não é verdade? De um encontro vocálico, de um encontro consonantal, por exemplo. Aqui eles estão afirmando que a palavra tem ditongo. Uai, a gente não aprendeu que existem alguns ditongos, chamados de nasais decrescentes, que aparecem só na pronúncia de algumas palavras? É justamente o que acontece com a palavra correm. Esse EM tem som de EM, assim como nos exemplos que nós vimos na aula passada. Armazém, ninguém, amém. É como se a gente pronunciasse um izinho a mais depois do E. Então, significa que há a presença, sim, daquele tal ditongo nasal decrescente. Então, a letra A está certa e é a resposta para a nossa questão. E é interessante, porque de fato a dificuldade foi criada nas outras alternativas e principalmente na letra A, porque, como eu falei, a gente é induzido a direcionar a nossa análise para o RR, que forma dígrafo, mas isso não impede que haja um ditongo, como de fato há na palavra correm, que é o tal ditongo nasal decrescente. Então, por isso, a letra A é a resposta para essa questão. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagens, porque o importante é a gente resolver todas as nossas dúvidas iniciais com essa matéria de fonologia, para que a gente passe tranquilamente para as outras matérias de português, beleza? Então, agora, vou apagar aqui, vou desligar, vou acender a luz, para a gente dar prosseguimento à nossa matéria de fonologia. Então, agora, nós vamos falar sobre tonicidade silábica. Bom, nós devemos ter muito cuidado, porque as organizadoras têm feito muita pegadinha em relação à palavra acento. O que é acento para a gente? Quando a gente pensa na palavra acento, imediatamente vem à nossa mente a noção do acento gráfico, que é o acento agudo, o acento circunflexo, que a gente usa nas palavrinhas. O problema é que acento não necessariamente é gráfico. O que muita gente não sabe é que o acento também pode ser tônico. O que significa eu dizer que a palavra tem um acento tônico? Significa que eu estou me referindo à sílaba tônica da palavra. Então, vamos pensar aqui de novo. Acento pode ser tônico e pode ser gráfico. Toda palavra, pode ser analisada sob o ponto de vista do acento tônico. Afinal de contas, toda palavra pode ou não ter uma sílaba tônica, com exceção das monossílabas átonas, sobre as quais eu vou falar daqui a pouquinho. Então, quando você analisa o acento tônico de uma palavra, você analisa a sílaba tônica. Quando você analisa o acento gráfico, aí sim você vai perceber a presença daquele sinalzinho físico que a gente enxerga nas palavras, que não aparecem todas da língua portuguesa, obviamente. Por isso que nós temos que estudar as regras de acentuação gráfica. Mas antes de estudar as regras de acentuação gráfica, nós precisamos primeiro estudar o acento tônico, que é a mesma coisa de tonicidade silábica. Porque, por exemplo, se a organizadora colocar
Cristiane e disser que Cristiane tem um acento tônico, eu vou dizer que sim. Porque eu dizer que a palavra tem acento tônico significa que eu vou analisar qual é a sílaba tônica. Então, no meu nome, Cristiane, eu vou perceber que a penúltima sílaba é a tônica. Então, a tonicidade recai sobre a tonicidade recai sobre a penúltima sílaba. Então, a palavra tem um acento tônico aqui onde eu grifei. Ela não tem acento gráfico, mas o acento tônico pode ser, analisado. Eu estou sendo um pouco repetitiva nessa parte justamente porque eu percebo que as pessoas têm muita dúvida. E quando veem isso no enunciado das questões, ficam super assustadas. Então, eu repito para ficar bem claro. Acento tônico é a análise da sílaba tônica. Acento gráfico é outra coisa que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, pessoal, vou parar de repetir e vou introduzir alguns elementos novos, como primeiro, a análise das monossílabas. É o seguinte. Se eu disser que a palavra é monossílaba, a única informação que eu transmito é que a palavra possui uma sílaba, Então, isso não diz respeito à tonicidade silábica, diz respeito apenas à quantidade de sílabas que a palavra apresenta. Isso é óbvio, é autoexplicativo, eu acho que nem vale a pena a gente anotar, mesmo porque na apostila tem isso tudo explicadinho. Mas não custa falar, pelo menos oralmente e superficialmente, que as monossílabas possuem uma sílaba só, as dissílabas possuem duas, as trissílabas possuem três e as polissílabas apresentam 4 ou mais sílabas, Não há segredo aí, nem pegadinha. Mas o problema é que quando a gente vai falar de tonicidade silábica das monossílabas, a gente tem que puxar uma ramificação para fazer uma subclassificação. Quando eu digo que a palavra é monossílaba átona, a classificação passa a ser de tonicidade silábica e não de número de sílabas. Se eu digo que as monossílabas são tônicas, eu também estou fazendo uma análise da tonicidade e não apenas do número de sílabas. Quando eu estava na escola, eu me lembro que a professora disse que as monossílabas átonas são pronunciadas com um timbre mais fraco e que as monossílabas tônicas são pronunciadas com um timbre mais forte. E aí eu ficava assim, pá, pé, pó. Eu ficava, gente, eu não consigo concluir qualquer forte, qualquer fraca, justamente porque depende muito do nosso estado de humor. Se eu estiver brava, todas vão ser tônicas. Se eu estiver tranquila, numa boa, todas vão ser átonas. Então, na verdade, para mim não fazia muito sentido dizer que uma monossílaba é tônica ou átona pela maneira como ela é pronunciada. E, de fato, quando a gente aprende essa matéria na escola, a gente é tão imaturo ainda que a professora acaba não dizendo qual é o conceito, e sim a consequência desse conceito. Como assim? A verdade é que quando a gente é criança, a gente ainda não é preparado, a gente ainda não tem embasamento teórico suficiente ou desenvolvimento cognitivo, maturidade cognitiva, para entender o real conceito dessas duas palavrinhas. Por quê? Porque a gente é muito imaturo. As monossílabas átonas são pronunciadas com um timbre mais fraco, sim. Mas esse não é o conceito, a definição. É a consequência do conceito que eu vou explicar daqui a pouquinho. As monossílabas tônicas são sim pronunciadas com um timbre mais forte, mas não que esse seja o conceito, e sim é a consequência da definição do conceito. Então agora a gente vai ter uma base, mas eu esclareço que ao longo do curso, quando nós formos estudar a morfologia, o estudo das classes gramaticais, aí sim isso aqui vai ficar ainda mais claro para a gente, mas por enquanto a gente tem que ter uma noção básica para a gente dar prosseguimento à nossa matéria. As monossílabas átonas são palavrinhas de uma sílaba só que pertencem a classes gramaticais de pouca autonomia. Como assim classes gramaticais de pouca autonomia? São aquelas palavrinhas que sozinhas não conseguem transmitir mensagens, não conseguem dizer nada. Por exemplo, as preposições. A gente aprende na escola que as preposições são aquelas palavrinhas que devem ser decoradas numa sequência, Muitas pessoas
já trazem isso decorado da escola, ante, até, porém, enfim, cada um decora de uma forma. Normalmente eu vejo que as pessoas aprendem aquela forma em que as palavras são apresentadas em ordem alfabética. Eu não cheguei a decorar isso não, mas enfim, né? Para que serve essa preposição? A preposição é uma palavrinha da nossa língua que serve para ligar uma palavra a outra palavra, estabelecendo alguma relação de sentido entre elas. Ora, então se a preposição foi criada para ligar uma palavra a outra palavra, estabelecendo uma relação de sentido entre elas, a preposição sozinha não vai fazer nada. Ela não consegue exercer alguma função expressiva na língua portuguesa se ela estiver sozinha, justamente porque ela nasceu para ser um elemento de ligação. Então, o de, o a, o com, o que essas palavras fazem se vistas isoladamente? Nada. Então, pelo fato de elas serem espécies de coadjuvantes da língua portuguesa, elas acabam sendo pronunciadas com um timbre mais fraco. Então, essa, na verdade, é uma consequência da definição. Então, a gente pode colocar aqui como exemplo o de, o com e o a, para ilustrar o nosso exemplo aí de preposições que, quando possuem uma sílaba, são necessariamente monossílabas átonas. Existe uma outra classe gramatical na língua portuguesa, que é a classe das conjunções. As conjunções também são palavrinhas super importantes, mas que não conseguem transmitir mensagem se vistas isoladamente, justamente porque, assim como as preposições, as conjunções também são elementos de ligação, né? Então, o que a conjunção faz? A conjunção normalmente liga uma oração inteira a outra oração inteira, que nem o e, né? Eu estou estudando e ainda vou fazer os exercícios. Esse i aí, né, que na verdade é um e, que a gente pronuncia como i, é uma conjunção, que normalmente é aditiva, ou seja, essa conjunção liga a informação de uma oração inteira a outra oração inteira, expressando uma noção de soma, de adição. Então, a conjunção, assim como a preposição, não consegue expressar qualquer coisa se vista isoladamente. É a mesma coisa que acontece com mas, que normalmente é uma conjunção adversativa, com o ou, que normalmente é uma conjunção alternativa. Toda essa matéria nós iremos estudar dentro de período composto. No período composto, a gente estuda orações subordinadas e orações coordenadas. E aí, dentro dessa matéria, a gente estuda as conjunções e os valores semânticos dessas palavrinhas, ou seja, né, qual é a relação de sentido estabelecida por essas palavrinhas que ligam uma oração inteira a outra oração inteira. Então, essas conjunções, quando possuem uma sílaba só, também vão ser chamadas de monossílabas átonas, justamente porque, mais uma vez, não conseguem exercer alguma função expressiva na língua portuguesa se vistas isoladamente. Um outro grupinho de palavras que a gente pode usar aqui são os artigos. Os artigos são palavras usadas normalmente com a função básica, a função primordial de definir ou indefinir um substantivo. É claro que nessa matéria a gente vai estudar que o artigo pode exercer algumas outras funções, mas basicamente o artigo define ou indefine o substantivo. Ora, se o artigo define ou indefine um substantivo sozinho, ele vai fazer o quê? Ele não vai definir nada e não vai indefinir ninguém. Então, mais uma vez, nós estamos diante de uma palavra que é considerada uma monossílaba átona, justamente porque sozinha não consegue exercer uma função na língua. Então, a gente pode usar como exemplo o artigo definido o, que no masculino fica assim, mas que no feminino, plural, vira as. A gente pode usar como exemplo o um, que também pode ser um artigo indefinido na língua portuguesa. Então, essas palavrinhas de uma sílaba só, que são artigos, podem também entrar aqui no nosso grupinho das monossílabas átonas para ilustrar, né, essa parte da matéria que é tão importante que a gente não entende muito bem quando é pequenininho. E para fechar aqui, né, os nossos exemplos, eu vou colocar... Será que vai dar para pegar aqui? Finalzinho do quadro? Não vai dar não, né? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar as monossílabas tônicas daqui, vou puxá-las para cá,
senão a filmagem não vai pegar. E vou colocar o último exemplo de monossílabas átonas aqui. Os pronomes oblíquos. Essa matéria de pronomes oblíquos é super importante. Nós vamos estudar lá na morfologia, quando a gente estiver falando da classe gramatical dos pronomes, tá? Nessa matéria eu vou falar sobre pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Quando eu estiver falando sobre esse assunto, eu vou dizer assim, olha, os pronomes oblíquos podem ser átonos ou tônicos. Quando eu for apresentar a vocês os pronomes oblíquos átonos, eu vou acabar dando exemplo de várias monossílabas átonas, que são o mi, o ti, nus, vus, o, a, lhe. Essas palavrinhas são criadas na língua portuguesa para exercer alguma função sintática e aparecem sempre ligadas a algum verbo. A gente vai ver que elas podem fazer papéis de objetos diretos e indiretos, podem fazer papéis de complemento nominal, adjunta de nominal. Tudo isso a gente vai estudar ao longo do nosso curso de maneira detalhada, de maneira tranquila, linear, né? Porque uma matéria é pré-requisito para outra. Mas o fato é que agora eu só quero que vocês entendam que essas palavrinhas foram criadas para exercer alguma função em relação a algum verbo. Então, sozinhas elas também não vão fazer nada, porque afinal de contas elas só vão exercer alguma função sintática se elas estiverem ligadas a um verbo. Se não houver um verbo ali, nada feito. Então, da mesma maneira que os nossos outros exemplos, né, os pronomes oblíquos são palavras de uma sílaba só, que dependem de outras palavras para transmitirem algum sentido na nossa língua portuguesa. E aí, o fato de elas serem essas espécies de coadjuvantes fazem o quê? Com que elas sejam pronunciadas com um timbre mais baixinho. Então, para exemplificar, a gente pode pôr essas que eu citei oralmente, né? O mi, ti, si, lhe, nus, vus. Todas essas palavrinhas nós estudaremos nas matérias, né, respectivas. Então, pronto. Por enquanto, eu já consegui mostrar para vocês o que eu gostaria. Alguns exemplos de palavras que são monossílabas átonas, porque pertencem a classes gramaticais pouco autônomas. Vocês podem perceber uma coisa bem interessante. Nenhuma monossílaba átona recebe acento, justamente porque a monossílaba átona, né, é pronunciada com um timbre mais fraco e, por esse motivo, jamais vai receber acento tônico, consequentemente, também não vai receber acento gráfico, tá? Já as monossílabas tônicas têm um acento tônico, são pronunciadas com tonicidade. E essas palavrinhas de uma sílaba, que são monossílabas tônicas, pertencem a classes gramaticais mais independentes, como substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, tá? Então, vamos colocar alguns exemplos aqui. Para substantivos, nós podemos colocar como exemplo mel, mar, ar, dó. Eu adoro usar a palavra dó como exemplo de substantivo, como exemplo de um substantivo que é uma monossílaba tônica, só para eu ter oportunidade de comentar com vocês que dó é um substantivo masculino, né? Em algumas questões de prova, isso normalmente cai em questões da área militar. As polícias militares adoram cobrar essas questões relacionadas aos gêneros das palavras, principalmente quando no dia a dia a gente usa de uma forma diferente, né? Muita gente fala, eu estou com uma dó de fulano de tal. Está errado, certo é dizer que está com um dó, justamente, porque dó é uma palavra masculina. Então, aqui a gente já colocou alguns exemplos de substantivos de uma sílaba só, que por esse motivo são classificadas como monossílabas tônicas. Como exemplo de adjetivos, eu posso usar o bom, que tem como contrário o mal com o u, né? E tem como feminino o má. Como feminino e plural, o mas, né? Todas essas palavrinhas aqui servem para qualificar na língua portuguesa, ou seja, para atribuir uma qualidade a um substantivo.
ou a um pronome, então essas palavrinhas são adjetivos de uma sílaba só, portanto são também monossílabas tônicas. Advérbios, nós vamos estudar essa classe gramatical também. Advérbios são palavrinhas que servem para expressar circunstâncias como de lugar, modo, tempo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. A gente vai estudar isso tudo com muita calma na parte de advérbios. Mas eu já posso citar alguns exemplos, como por exemplo, o lá, né, que é um advérbio de lugar, o já, que é um advérbio de tempo, o sim, que é um advérbio de afirmação. Todas essas palavrinhas também possuem uma sílaba só, portanto, são monossílabas tônicas. E, por fim, vou puxar aqui o último exemplo, os verbos, né? Se eu pegar, por exemplo, o verbo ser e pensar na sua conjugação, eu sou, tu és, ele é. No verbo ler, eu li, ele lê. Todas essas conjugações e os nomes dos verbos que eu utilizei aqui são monossílabas. E como são verbos, palavras independentes, são classificadas como monossílabas tônicas. Pessoal, por que eu disse que a gente precisava ver essa matéria agora, né? Porque faz parte do assunto da fonologia, mas que vocês entenderiam de maneira mais clara e eficiente depois que a gente estudasse, né, mais matérias ao longo do nosso curso. Justamente porque a gente ainda não estudou classes gramaticais. Eu acabei falando de preposições, de pronomes, de conjunções, de artigos, substantivos, adjetivos, advérbios e verbos. Falei de tantas classes gramaticais, sendo que a gente nem estudou esse assunto ainda. Mas o fato é que a gente precisa escolher uma matéria para vir à frente da outra. Não é verdade? Então, por esse motivo, eu precisava que vocês tivessem uma base desse assunto agora, tá? Mas isso vai ser melhor esclarecido ao longo das aulas. Mais um comentário. Aqui eu disse para vocês que as monossílabas átonas são pronunciadas com timbre fraco, são átonas e, portanto, nunca vão receber acento gráfico, justamente porque elas já não têm acento tônico. Já as monossílabas tônicas são todas monossílabas tônicas, como o próprio nome sugere. Todas têm acento tônico, mas nem todas têm acento gráfico. Podem perceber que aqui nós temos palavras com acento gráfico e outras sem o acento gráfico. Então, significa que nós temos que estudar a regra de acentuação gráfica que justifica ou não a acentuação dessas palavrinhas. Beleza? É isso. Agora, a gente vai terminar essa matéria de uma maneira mais rápida, porque o que dá trabalho mesmo é falar sobre as monossílabas átonas e tônicas. Agora fica mais fácil, porque eu vou falar daquilo que quase todo mundo já conhece. Sobre as oxítonas, que são aquelas que têm a última sílaba tônica. Vamos pegar alguns nomes de animais aqui, ó. Chimpanzé. Gambá. Urubu. Javali. A turma do zoológico. Então tá. Chimpanzé, gambá, urubu, javali. Nem todos no zoológico, né, gente? Às vezes em qualquer cantinho a gente acha um urubuzinho, né? Um gambazinho. Mas enfim, vamos à acentuação tônica. Chimpanzé, última sílaba tônica. Gambá, última sílaba tônica. Urubu, última sílaba tônica. Javali, última sílaba tônica. Todas as palavras aqui têm acento tônico na última sílaba. Porém, nem todas têm acento gráfico. Então, mais uma vez, nós estamos diante de uma situação em que nós teremos que estudar aquilo que justifica ou não a acentuação gráfica dessas palavrinhas aqui. Beleza. 3. Paroxítonas. Paroxítonas representam
o grupo maior de palavras que nós temos na língua portuguesa, tá? Maior parte das nossas palavras, opa, tá difícil, peraí, deixa eu pegar no tranco. A maior parte das palavras da língua portuguesa, isso é quase um trava-língua, né? Por isso que eu não consegui proferir minha frase direito, tanto P, quase a língua do P. Então, na verdade, né, a grande parte das palavras da nossa língua portuguesa são de palavras paroxítonas, que são aquelas que têm a P na última sílaba tônica. Inclusive, né, essas palavrinhas foram as que mais sofreram alteração com a reforma ortográfica. Penúltima sílaba tônica. Então tá.